Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Desse uma pincelada sobre o IPTU 2025, Silas. Fica à vontade. Raul, em Uberlândia, sempre foi um problema seríssimo. O IPTU de Uberlândia sempre foi muito pequeno, perto do volume que se arrecada de IPTU nas cidades do mesmo porte. Se você comparar aí com Ribeirão Preto, com cidades igual, mesmo Juiz de Fora, cidades Contagem, nós vamos ver que a arrecadação de IPTU é muito maior. Por que isso acontece em Uberlândia? Porque nós fomos governados nos últimos 60 anos aí por donos de imobiliárias. Como eles tinham muitos lotes, a eles não interessava pagar imposto. Então o IPTU vem com esse contaminado com esse problema lá dos anos 50, porque os prefeitos eram donos de imobiliárias, proprietários de milhares de terrenos, e eles não gostavam e não queriam pagar IPTU para a cidade, para o município. Então, é uma arrecadação que aqui em Uberlândia é abaixo da média nacional. O Paulo Sérgio não é dono de imobiliária, ele é dono de imóveis, de construtora, mas terrenos mesmo, glebas de lotes em Uberlândia, ele não tem. O Odelmo também não tinha, mas como foi o último, o primeiro dessa linha aí, e todos os dois têm apoio desse pessoal de imobiliárias, o Odelmo não fez essa mudança. O Paulo parece que vai ter a coragem de fazer essa mudança. Ele fez uma mudança grande na planta de valores, calculou os valores que ele acha que é justo, só que o reajuste ficou muito alto. O reajuste ficou aí em torno de 100%, se ele for aplicar realmente a planta de valores que ele colocou lá. Essa planta de valores está lá no site, e se você pegar o primeiro valor que está lançado lá para nós, é mais ou menos 100% acima do valor passado. Aí eles fizeram uma tabela, porque veio a gritaria e ele mesmo sentiu que não poderia dar o reajuste uma vez, e ele deu um desconto em torno de 80% da planta de valor que ele lançou, de valores que foi lançado. Então, esse desconto de 80% cai aproximadamente nos valores dos outros anos. Houve algumas correções. Eu conversei com um amigo meu, ele pegou 2 IPTUs, que ele é proprietário. Num ele teve um reajuste de 40%, então bem acima da inflação, e no outro ele teve um reajuste de 20%. Conversei com a outra pessoa que ficou o mesmo valor, não teve reajuste. Esse que não teve reajuste é lá no bairro Martelena. Então, lá no bairro Martelena, parece que a planta estava correta. Quem tem esse outro que teve o reajuste de até 40% foi aqui nessa parte da Zona Sul de Uberlândia. Segundo, se a gente for pegar por esse exemplo que eu peguei, que eu vi, a planta de valores aqui na Zona Sul estava defasada. Então, vai ter um reajuste de 40% e no outro imóvel de 20%. É um reajuste bem acima da inflação, que está calculada em torno de 5%. Então, parece que o Paulo vai ter coragem de atualizar um pouco essa planta, de cobrar um pouco mais dos ricos que sempre pagaram um pouco e continuar cobrando normal nos bairros. Eu fiquei satisfeito com esse exemplo do bairro Martelena. Lá no Martelena ficou praticamente igual. Aliás, não deu nem a inflação. Ficou bem igualzinho mesmo. E, além disso, ele está dando 20% de desconto para receber o dinheiro agora no dia 14 de março. 20% de desconto para quem pagar à vista. Então, vale a pena. Aí, como financista agora, né, fazendo a conta só financeira, se você tem o dinheiro para pagar à vista, pague. Porque o seu dinheiro, na melhor aplicação que você conseguir, vai dar 1% ao mês. Na melhor aplicação possível que nós temos hoje no mercado. 1% ao mês, o prazo médio aí para você parcelar em 10 vezes é de 5 meses. Então, o seu dinheiro aplicado vai render 5%. Se você pagar à vista, você tem 20% de desconto. Então, é vantagem. O meu apartamento aqui, eu vou pagar à vista, porque realmente vale a pena se você tem condição de pagar. Infelizmente, quem não tem, vai ter que pagar aí esse juro para a prefeitura. E a prefeitura arrecada grande parte do valor agora no dia 14 de março.
Então, ficar atento a essa data, aproveitar esse desconto, e a gente fica levemente satisfeito. A gente tem que pegar mais valores, né? Mais IPTUs, mais exemplos de comparações com o ano passado, para ver se realmente houve essa correção. A correção, por menor que seja, é bem-vinda. O imóvel tem que pagar proporcional ao valor que ele tem. Se o imóvel é caro, é 0,3%, é 0,3% em cima do valor total daquele imóvel. E essa planta estava muito defasada e estava cobrando menos nos bairros ricos. E outra injustiça que Uberlândia ainda tem, e parece que o Paulo não mexeu, e ele deveria mexer, e qualquer governo mais progressista que entrar tem que tentar mexer, é com os terrenos. O terreno tem que ter imposto progressivo. É a função social da terra. Se a pessoa tem o terreno só para especular, acima de 2, 3 lotes, você tem que aplicar o imposto progressivo, que o Zaire tentou aplicar lá atrás, que o Gilmar tentou aplicar e não conseguiu. Terreno vago é transtorno para a população. Gera mato, gera bicho, acomoda ladrões, esconde ladrões e realmente gera um problema sério para a população de Uberlândia. Terreno é para ser construído e a terra tem que ter o seu valor social. Quem estoca terreno, sei lá para qual função, tem que pagar o imposto um pouco maior para compensar o transtorno que ele causa para o vizinho dele, para o vizinho e para a prefeitura, que tem que passar lixo ali na porta, tem que passar água ali na porta, tem que passar energia ali na porta, tem que passar transporte coletivo na porta desse terreno vago. E isso tudo é transtorno, tanto para a prefeitura quanto para a população. Então, a gente espera ainda que o Paulo faça essa correção e que a gente tenha um IPTU justo, tanto para rico quanto para pobre, aqui na nossa cidade. Bom, professor Edilson, né? Nós vimos aí a explanação do Silas a respeito do imposto, né? O que você acha, Edilson? Como você vê essa questão desse imposto? Que logo no começo do ano a gente tem um monte de coisa, né? IPTU, tem o IPVA e tem mais um monte de coisa para pagar. Edilson, como você vê a questão específica do IPTU para a cidade? Fica à vontade, Edilson. Bom, Raul, a minha tarefa está facilitada porque o Silas já abordou dois aspectos decisivos da particularidade de Uberlândia na questão do IPTU. Ele mostrou a determinação de interesse de classe ou de fração de classe num IPTU subdimensionado. A razão é essa mesmo. A cidade tem sido governada de forma muito majoritária, amplamente majoritária, a maior parte do tempo, por gestores que têm interesses da sua família, do seu grupo, em que o IPTU seja baixo. A outra questão que o Silas abordou muito bem é que, comparativamente, decorrente dessa característica, Uberlândia arrecada muito menos do que poderia e deveria arrecadar com o IPTU. Isso posto, a minha contribuição a essa questão vai nos seguintes sentidos. Em primeiro lugar, na estrutura tributária que ainda temos, essa reforma tributária aprovada vai demorar um tempo a ser implementada, e no âmbito municipal eu tenho a impressão que os tributos específicos do município não serão tão afetados assim. Quais são as fontes próprias do município para o custeio da máquina, a realização de políticas do Estado no âmbito municipal, etc. São 4 fontes. Eu estou me referindo às fontes exclusivamente do município. O IPTU, ISS, ITBI e algumas taxas. O município tem participação em outros tributos, às vezes também existem repasses, mas em termos de fontes municipais, são essas 4 aqui. Então, se nós queremos mais políticas públicas, estou usando a expressão que o senso comum consagrou em torno disso, nós precisamos que o poder público no âmbito municipal arrecade bem. Arrecadar bem não significa arrecadar de todo mundo o mesmo percentual. É isso que é o princípio da progressividade. Há um outro aspecto que eu quero trazer aqui para o nosso debate. O que quer dizer IPTU? Imposto Predial Territorial Urbano. Então nós temos aí 2 elementos, a propriedade de prédios, de edificações, e a propriedade de terrenos. Ora,
De onde é que vem a ideia de quem a muito se deu, muito se exigirá? Isso é um princípio evangélico. Os evangelistas atribuíram a Jesus esse princípio. E é isso mesmo. Quem muito tem propriedade edificada e território vazio, tem que pagar mais tributos. Inclusive a função social da propriedade, já mencionada pelo Silas, diz isso. A propriedade ela não deveria, em tese, existir para ser estoque de valor. Então eu sempre fui favorável à revisão da planta de valores de IPTU. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.